Boa noite, Rosliane, boa noite, Lília, boa noite, meus irmãos que estão entrando aí, mais irmã Rô, boa noite, pessoal que está entrando na live, sejam bem-vindos. Chegou um pouquinho aí com atraso, tivemos uns problemas técnicos aqui, e hoje a gente vai conversar sobre esse assunto, hein, irmãos? É um assunto muito interessante. Vai estar falando sobre a diferença entre propósito e vocação. Boa noite, Ângela, Rosane, Jaqueline, sejam bem-vindas, boa noite. É isso. Você já sabe qual é a diferença entre propósito e vocação? Já parou para pensar, já pesquisou? Já entendeu sobre o assunto? Vou escolher alguém aí para conversar comigo, para ver se explica para nós aí, para entrar junto. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Acredito que é um tema muito interessante, a diferença entre vocação e propósito. O quanto isso é importante para nós. A gente vive numa geração de pessoas que começam e não terminam as coisas. Você conhece alguém que começou alguma faculdade e não terminou? Que começou alguma profissão e não concluiu? Começou algum curso e não concluiu? Isso é um reflexo dessa questão da pessoa não ter um entendimento claro da sua vocação e do seu propósito. Quando nós não conhecemos o nosso propósito e a nossa vocação, nós temos uma tendência a desperdiçar a nossa vida. Nós desperdiçamos tempo e recurso. Toda vez que você investe seus recursos e o seu tempo em alguma coisa que você começa e não termina, é um desperdício de tempo. Eu lembro de uma vez que eu recebi uma ligação de um senhor de 60 anos falando para mim a respeito da vida dele. Ele estava falando sobre isso, como ele nunca teve uma direção na vida clara a respeito do propósito da vocação. Ele tentou 4 faculdades e não conseguiu concluir nenhuma. Ele tentou várias profissões e não se especializou em nenhuma. Ele teve vários relacionamentos e não permaneceu em nenhum. Então a gente vê que é uma característica de uma pessoa que não sabe para onde está indo. Então dizem, né, que se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. E não é bem assim quando a gente está falando de vocação e propósito dentro de uma perspectiva de Deus, uma perspectiva bíblica. E a gente vai conversar sobre isso, irmãos. É um assunto muito interessante e eu prometo aqui que eu vou ser objetivo. O propósito não é passar aqui muito tempo, eu quero trabalhar com meia hora, 40 minutos só, para a gente falar um pouco a respeito desse assunto. Pergunta é essa: você sabe qual é a diferença de propósito e vocação? Escreve aí no chat aí se você sabe qual é o seu propósito, qual é a sua vocação. Se é que você sabe a diferença, se você sabe qual é o seu propósito e a sua vocação. Isso é muito interessante. Se você não souber isso, você vai ser uma pessoa que provavelmente vai ser aquele famoso que dá tiro para todo lado. Sai atirando e apontando para todo lado. E o tempo vai passar, vai ter um acúmulo de desperdício de coisas, de vida, um desperdício de recursos, de tempo. Infelizmente, a gente tem uma geração de pessoas que está desse jeito. E a gente precisa entender que não é tão complicado isso aí. Hoje eu não vou falar a respeito de como descobrir propósito e vocação, eu não vou falar sobre questões relacionadas a isso, hoje eu vou focar só nessa questão da diferença de um e outro. Amém, queridos? Estamos juntos? Então vamos. Quando a gente está falando de propósito e vocação, quero deixar bem claro, sendo bem simples, para a gente não complicar o negócio. A gente pensa assim, né? A primeira coisa, tem uma ilustração que é legal aqui que fala de uma dança. Imagine pessoas dançando, né? E elas estão dançando ao som de uma música. A vocação é o ritmo e os passos que você escolhe, a maneira única pela qual você se move ao som da música da vida. Bem poético, né? Negócio bonito, né? Mas é mais ou menos isso. Então presta atenção nisso. A vocação é a expressão individual dos seus dons e talentos. A primeira coisa que você precisa entender é que é uma coisa individual, é uma expressão sua, é totalmente personalizada, cada um tem uma, nós não somos iguais, nós não temos, por mais que a gente tenha os mesmas
funções e muitas vezes fazemos algumas coisas parecidas, nunca é igual. Por quê? Porque, como está dizendo assim, é a expressão individual de seus dons e talentos. Aí entra uma outra coisa que é interessante, é o trabalho específico. Maneira que você funciona, maneira que você faz as coisas, totalmente específico, personalizado e dentro daquilo que você tem como suas ferramentas. E também a sua maneira de servir os outros. Ou seja, né, é a sua maneira de servir os outros, como você serve as pessoas através daquilo que você tem. E normalmente isso está ligado com uma convicção de alguma coisa que você foi chamado por Deus. Está ligado diretamente aos seus dons. Aquilo que você recebeu, que você sabe que tem. E isso é muito interessante, porque se você ainda não sabe, a parte emocional da gente ela atrapalha muito o nosso entendimento disso, porque às vezes nós temos dons, mas fomos de alguma forma feridos emocionalmente, massacrados na nossa história, e por causa disso nós deixamos de crer que nós temos esses dons, ou deixamos de acreditar em si mesmos, e isso vira um problema para a gente ouvir o que Deus está falando e alinhar nossa vida a essa vocação. Então é bem interessante isso, por quê? Porque a primeira coisa que você precisa entender, nós falamos semana passada, na live da semana passada, sobre Efésios 2:10, que fala de boas obras que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. A primeira coisa que a gente precisa entender é que todos nós, se eu estivesse na igreja, igual eu falei, né, vira para o seu irmão e fala para ele: você foi criado para viver um propósito extraordinário. Você foi criado por Deus para viver algo grandioso. Ah, pastor, por que você está falando isso? Porque é conversa de coach? Não, é porque Efésios 2:10 está dizendo que Deus tem coisas preparadas para você. E se ele tem algo preparado para você, com certeza não é ruim. Você vai perceber isso em Jeremias, né? Jeremias 20, como é que é? 28:11. Fala. Não, 29:11. Jeremias 29:11, meu assessor está falando aqui. Ele fala, né, que eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós. Então é muito interessante isso, porque são pensamentos bons para cumprir um propósito. Esse propósito é bom. Então é entender que o que Deus preparou para nós é grandioso, não é pouca coisa. E dentro disso, você entender que ele te deu dons. Ele te deu dons, a gente nasce com isso, a gente tem isso, características nossas específicas. E não é tão difícil você entender esses dons. A gente vai estar gravando outras lives falando sobre isso, como é que você identifica os seus dons. Eu tenho um questionário muito bom a respeito disso. E uma vez eu trabalhei com o pessoal da igreja, foi uma coisa muito boa, muito tremenda. A gente faz um levantamento de algumas coisas para a gente levantar o entendimento dos dons, daquilo que a gente tem como é, facilidade, né, para lidar com algumas coisas. E a gente vai estar falando sobre isso também mais para frente. Então, o que que acontece? A vocação é isso, é a expressão individual de seus dons, presta atenção nisso, e talentos. Primeiro, importante enfatizar, expressão individual. Cara, quando a gente entende isso, irmãos, a gente começa a entender uma coisa: nós não precisamos ficar se comparando com ninguém, a gente não precisa ficar se sentindo inferior a ninguém. Se a gente gastasse o nosso tempo focando naquilo que Deus tem para nós, de conhecer, de desenvolver, de crescer nisso, e diminuísse o nosso tempo olhando para os outros, com certeza a gente ia crescer muito mais. Às vezes a gente gasta o nosso tempo olhando para o que o outro está fazendo, porque a gente não acredita que a gente tem um propósito, a gente tem uma vocação, alguma coisa que Deus nos deu. E a gente precisa ser trabalhado nisso, ser curado dessas coisas para a gente poder alinhar a nossa vida. Eu falo como alguém que veio de uma história de muita cura, de muita restauração, de onde Deus foi trabalhando na minha vida em muitas áreas, até eu abraçar a coisa mesmo e dizer: não, realmente Deus tem um propósito para mim, eu preciso viver isso. Então, quando a gente está olhando para essa questão, a gente vê que não é tão simples, porque muitas vezes a gente está dentro de um nível de autossabotagem. A gente tem uma visão de não ser digno, a gente para ouvir os falsos profetas da nossa história que falaram um monte de mentira, que nós não somos capazes, que nós não somos bons e tal, e a gente começa a ter problemas para lidar com essa questão da nossa vocação, porque a gente não acredita nos nossos dons e nem que Deus tem algo para nós. Mas tem,
primeira coisa que a gente precisa deixar entrar no nosso coração, a primeira semente que precisa cair num terreno fértil no seu coração, é que Deus tem uma vocação para você, é uma expressão individual e está relacionada aos seus dons. Outra coisa que precisa cair no seu coração, claramente, sem você resistir a essa verdade, é que você tem dons e você tem talentos específicos. Então, resumindo a coisa, a expressão individual dos seus dons e talentos, o trabalho específico, a maneira de servir os outros que você sente que Deus chamou para realizar. Então, dentro dessa ilustração da dança, como em uma dança, sua vocação é como você se expressa no palco do mundo. Imagine ali um monte de gente dançando, todos eles, mesmo que estejam dançando uma coreografia, cada um se expressa de uma forma. Por mais que tenha que ser sincronizado, você vai ver que aquilo ali ainda tem uma individualidade de cada pessoa. E aí entra a questão do propósito. O propósito, por outro lado, é a música em si. Então, a melodia, aquilo que dá sentido e direção para a dança. Então, presta atenção, enquanto a vocação é a sua dança, o propósito é aquilo que move a sua dança. Então, vamos entender uma coisa que aqui fica bem específico. Quando nós estamos falando de vocação, nós estamos trabalhando especificamente com o como. Como eu me expresso, como eu sirvo, como eu faço as coisas a partir dos meus dons. E quando nós estamos falando de propósitos, nós estamos falando do porquê. Anota isso aí, irmão, porque isso aí vai fazer um diferencial. Quando alguém perguntar para você assim, você sabe qual é a diferença entre propósito e vocação, vocação e propósito? Sei. Vocação é quando eu respondo o como. Está relacionado à maneira que eu faço as coisas, a minha expressão individual e os meus dons e talentos. E o propósito é o porquê, o que que me move, o que que faz com que eu pegue esses dons e talentos e transforme em alguma coisa específica, aonde eu quero chegar com isso. O que que eu quero com esse propósito, com essa vocação, quer dizer? Então você vai ver, é o porquê mais amplo da sua existência. Os temas e valores profundos que orientam a sua vida. Quando nós estamos falando com cristãos, estamos falando com pessoas que estão preocupadas com o que a Bíblia diz, nós estamos falando de coisas que estão relacionadas à eternidade. O nosso propósito, ele precisa ressoar, ecoar na eternidade. Nosso propósito, ele está ligado com aquilo que Deus criou, com aquilo que Deus está fazendo, está conduzindo as coisas para a eternidade. O propósito ressoa com a parte de você que busca significado e contribuição. Isso é muito interessante, querido, porque se você encontrar, e quando você encontra uma pessoa que está alinhada à sua vocação e ao seu propósito, essa pessoa carrega algo que a maioria das pessoas hoje não tem. Ela tem um senso profundo de significado. Ela tem um senso profundo de sentido da vida dela. Ela não olha para a vida dela como algo que não faz sentido. Ela não olha para a vida dela como algo que não vale a pena. Ela tem um senso profundo de que a vida dela vale a pena. Ela acorda todo dia de manhã animada, porque ela sabe que ela está indo para um lugar e é um lugar que Deus está conduzindo a vida dela. Quando você encontra pessoas perdidas na vida, elas estão questionando o significado e o sentido da sua existência. Quando você encontra pessoas que não alinharam, que não entenderam o seu propósito e a sua vocação, por isso que eu falei que são pessoas que começam e não terminam, você está lidando com pessoas que não sabem por que se levantam pela manhã. Então, muitas vezes as pessoas estão trabalhando e fazendo coisas, mas elas não estão ligadas ao seu propósito e à sua vocação. O sistema do mundo hoje ensina as pessoas a trabalharem por dinheiro. A Bíblia nos ensina a trabalhar por propósito e vocação. E o dinheiro vem como uma consequência disso. E agora eu vou te falar uma coisa muito séria. Quando você está ligado ao seu propósito e à sua vocação, você gera recursos. E você gera muito recurso. Por quê? Porque quando você alinha isso e você aponta para essa direção daquilo que você sabe que você tem de vocação e do seu propósito, claro, você começa a dedicar o seu tempo e a investir os seus recursos em crescer nisso. E você começa a aprimorar os seus dons, aprimorar os seus talentos, você começa a lapidar essas coisas, aí você se torna um especialista naquilo que você faz. E quando você se torna um especialista no que você faz,
você passa a ter um valor maior. Vamos olhar agora a coisa como um mercado. Você passa a ter um valor maior de mercado. Acho que eu falei semana passada na outra live que nós não encontramos naturalmente clínicos gerais famosos, pessoas que fazem tudo famosas. Nós encontramos especialistas famosos. Quanto mais especialista e quanto mais conhecimento ele carrega naquela especialidade dele, para ele ser um especialista, ele tem que ter muito conhecimento. Quanto mais específico e especialista é uma pessoa, mais caro fica o trabalho dela. Então a gente vai ver qualquer pessoa que trabalhou com construção aí, talvez você já tenha trabalhado, fala aí a diferença que tem de você contratar um pedreiro que faz tudo e um pedreiro que é especialista. O cara chegar na sua casa, você está querendo pintar a casa, você está querendo, sei lá, fazer alguma coisa. E o cara fala assim, não, eu faço tudo, eu boto piso, eu pinto, eu faço o que quiser. Você pode correr desse aí porque ele não é especialista, então ele vai fazer tudo de qualquer jeito. Às vezes é aquela velha história do barato que sai caro. Quando uma pessoa fala assim, eu não sei pintar, eu não sei assentar tijolo, mas eu sou especialista em colocar piso. O piso que eu coloco é extremamente bem colocado, porque eu só faço isso. Então você pode contratar, vai ser com certeza bem mais caro, mas você pode contratar tranquilo, porque você vai ver que aquela pessoa ela está qualificada para aquilo que ela está fazendo. Então, quando a gente pensa nisso, querido, pessoas alinhadas ao seu propósito e vocação, o pessoal que está entrando agora, eu falei, a gente vai estar falando da diferença entre vocação e propósito. Não vou estar falando muito como encontrar propósito, nem nada, a gente vai falar isso em outras lives futuramente. Agora a gente vai focar nessa parte de ver a diferença de uma coisa e outra. Então, quando você encontra pessoas ligadas ao seu propósito e à sua vocação, elas são pessoas que normalmente elas se tornam especialistas naquilo que fazem. E elas são extremamente focadas. Eu falo pela minha vida. Quando eu recebi o meu chamado de Deus, com 19 anos, Deus falou para mim, semana passada devo ter falado isso na outra live, e Deus falou para mim através de uma profeta, não sei se você acredita, também está tranquilo, vai na sua medida de fé. E ela disse assim, Deus falando através dela, eu te dou uma unção de cura, mas não é uma cura física, é uma cura da alma. Até aquele dia eu nunca tinha ouvido falar sobre aquilo. Só que isso direcionou a minha vida. E a partir desse tempo, quando eu entendi essa vocação e esse propósito, hoje eu respondo para você, qual é a minha vocação? O que eu sei fazer? Quais são os dons e as ferramentas que eu carrego? Estão basicamente relacionadas ao ensino. O que eu sei fazer? Ensinar. O que eu fui treinado para fazer a minha vida inteira? Ensinar. Seja ensinar através de uma live como essa, seja ensinar através de pregação. Por isso que normalmente eu não prego gritando, não fico fazendo barulho, eu prego ensinando. Seja ensinar através de uma mentoria, quando eu sento com uma pessoa e converso com ela pessoalmente. A partir dessa vocação, desse entendimento claro, todas as outras coisas que eu faço giram em torno disso. Por quê? Porque isso é naturalmente aquilo que eu carrego. Não é uma coisa que eu tenho que me esforçar. E para isso, quando você pensa nessa perspectiva de vocação, relacionadas a dons e talentos, eu tenho dons que eu recebi de Deus. E aí você pega uma coisa interessante, eu recebi um dom de ensinar, mas Deus ele falou do propósito daquilo. Presta atenção, quando Deus fala através daquela profeta que eu receberia uma capacitação, uma unção de cura, mas não era uma cura física, era uma cura da alma, ele estava dizendo o propósito que eu tinha que trabalhar. Se eu for falar minha vocação, é ensinar. O meu propósito é restaurar a alma das pessoas. Restaurar a alma dentro do contexto do Salmo 19:7 é levar as pessoas de volta para o propósito de Deus e para o lugar que elas foram criadas para viver. Então, quando você pensa nisso, a minha vida foi totalmente direcionada. Tudo que eu estudei, tudo que eu li, dentro de um contexto de vida, claro que eu li outras coisas, claro que eu sou curioso, eu trabalho estudando, tudo que você pensar eu fico mexendo, mas quando fala de foco do trabalho, eu estudei muitos anos e muitas coisas relacionadas a esse entendimento de restauração da alma das pessoas, de cura da alma.
Cura da alma, se a gente fosse traduzir isso numa linguagem mais moderna, é literalmente ajudar as pessoas a se livrar dos seus conflitos emocionais, a serem curadas dos seus conflitos, das suas feridas emocionais profundas, para que elas vivam uma vida que tenha saúde emocional e plenitude, para que elas não fiquem reféns da história, reféns dos maus tratos, reféns de tudo aquilo que viveram. Então, quando você pensa, resumindo aqui, explicando aqui, fechando esse entendimento, qual é a minha vocação? É ensinar. Eu ensino o tempo inteiro. Não porque eu sou arrogante, quero ensinar o tempo inteiro, porque é uma coisa que está em mim. Mesmo quando eu estou conversando, muitas vezes estou ensinando de alguma forma direta ou indireta. Carrego, querido, tenho o dom que é chamado dom de mestre. Tenho dons espirituais que agregam a isso. Tenho o dom de discernimento de espírito. Tenho o dom de sabedoria. Tenho o dom de aconselhar. Então você vai agregando esses dons, aquilo que você tem como a sua vocação, que é ensinar. E esses dons são como uma capacitação, uma coisa que facilita você a fazer. E qual o propósito? O propósito está ligado à restauração da alma, restauração de vidas, a restauração de pessoas. O que significa isso num contexto maior, contexto mais amplo, ligado à eternidade? Quando nós estamos falando de Bíblia, de Deus, nós temos que pensar em eternidade. É restaurar as pessoas para voltarem para o lugar que elas foram criadas para viver. A palavra restaurar no original é literalmente isso. No hebraico, significa voltar ao lugar de origem. Olha que coisa tremenda, querido. Deus me chamou para ensinar as pessoas a voltarem para Ele. Quando você olhar de uma forma mais ampla, normalmente a vocação do cristão, sempre, direta ou indiretamente, vai estar relacionada a conduzir pessoas a Deus, a mostrar para elas quem é Ele, a ensiná-las a se relacionar com Ele, a conquistar pessoas que não conhecem a Deus e mostrar para elas a grandeza do Senhor. Você vai ver, mesmo sendo um evangelista, mesmo sendo uma pessoa que ensina, você vai estar sempre envolvido em alguma coisa que resgata vidas. Mas isso tem uma questão específica, várias formas de isso funcionar. Então comigo foi assim, vocação, ensinar, propósito da restauração de vidas, levar as pessoas de volta para onde elas foram criadas para viver, para que elas sejam e vivam tudo aquilo que elas foram criadas para ser e para viver. Então tudo que eu faço está girando em torno disso, tudo que eu ensino gira em torno disso. A maioria, 90% do que eu estudei na minha vida estava relacionado com isso. Até o momento que você se torna especialista naquilo que você está falando. Eu já tenho uma boa estrada já, né? Eu tenho 30 anos, esse ano eu faço 30 anos de conversão e 25 anos que eu estou ligado diretamente ao Ministério de Aconselhamento e de Ensino. É um pouco mais no de ensino, porque eu comecei a ensinar com 2 anos de conversão, já estava ensinando sobre batismo em escola dominical e tal, mas eu conto 25 anos assim que foi realmente efetivo. Sempre ligado à mesma área. Por isso que é interessante que quando você soma 25 anos depois, eu carrego uma experiência e me transforma em uma pessoa que é especialista naquilo que eu estou falando. E eu não estou falando isso para me gabar, para dizer que sou melhor do que ninguém, mas é natural, querido. Não tem como você se dedicar 25 anos a estudar e aprender sobre uma coisa e não se tornar bom naquilo que você faz, a não ser que você esteja no lugar errado. A não ser que você esteja insistindo numa coisa que não é o seu lugar. Se você fizer isso, talvez você vá, como eu estava falando, uma das coisas muito ruins é você continuar seguindo um caminho e esse caminho ser um caminho errado. Muita gente em movimento, né, como estava dizendo aquele vídeo do Denzel Washington que eu coloquei no meu story. Tem muita gente em movimento, mas às vezes as pessoas não estão progredindo porque estão se movimentando para o lugar errado. Às vezes você faz muita coisa, às vezes você é muito agitado, às vezes você tem muita tarefa, mas você está produzindo muito pouco ou quase nada, ou praticamente em alguns momentos nada, dentro de uma perspectiva vocacional e de propósito. Infelizmente hoje isso é muito mais comum do que você encontrar pessoas que estão com sangue no olho ali, vivendo o seu propósito e a sua vocação. Então, para a gente entender melhor, vocação é o como. Anota isso, para você nunca mais ter problema. Eu vou perguntar amanhã de novo, colocar nos stories de novo. Você sabe qual é a diferença entre propósito e vocação? Você vai colocar sim, eu sei.
porque eu vi a live ontem. A diferença é que o propósito, a vocação fala do como e o propósito fala do porquê. Vocação é uma expressão individual baseada em dons e talentos daquilo que a gente faz para servir o próximo, e o propósito é o porquê que a gente faz isso, de uma maneira mais ampla. Então você pode ter o dom de ensino e ser músico e ensinar as pessoas a música. Você pode ter o dom de ensino e trabalhar com outra área. Você pode ter a vocação em outra área e ensinar as pessoas outra coisa, a partir de um outro propósito. Então é uma questão que a gente precisa definir para a gente nunca mais ter problema diferenciar isso. Então aqui está dizendo, né, quando vocação e propósito se alinham, eles criam uma dança harmoniosa e significativa. Sua vocação permite expressar seu propósito único através de ações concretas e serviço. Enquanto seu propósito fornece profundidade e significado para a sua vocação. Então isso é muito legal você entender, né, cara? Uma coisa ligada à outra, você não tem como desconectar. Uma pessoa que entende a vocação dela, mas não conhece o propósito maior daquilo que ela faz, às vezes pode pegar a vocação dela todinha e direcionar só para ganhar dinheiro. E hoje a gente vê que muita gente ganha dinheiro com a sua vocação, com aquilo que sabe fazer, mas o propósito está corrompido, porque não está baseado num propósito maior, relacionados a valores, relacionados à eternidade, relacionados a coisas maiores. Está relacionado a quê? A uma forma de ganhar dinheiro. E dá dinheiro, porque a pessoa que tem um entendimento da sua vocação e investe nisso, ela vai conseguir se especializar e vai conseguir ser um diferencial. Por isso que por mais que as pessoas façam as mesmas coisas, aparentemente as mesmas coisas, elas nunca se fazem do mesmo jeito. Por isso que a maioria das pessoas que tem conflito de ficar se comparando, elas estão presas num conceito que é mentiroso. Por quê? Porque por mais que você tenha concorrentes naquilo que você faz, nenhum deles vai fazer da mesma forma que você faz. Não, por mais que tenha outras pessoas falando sobre cura da alma, por mais que tenha outras pessoas falando sobre restauração, por mais que tenha outras pessoas falando sobre criação de filhos, sobre restauração de casamentos e tal, nenhuma pessoa fala igual. Uma pessoa tem a mesma visão, a mesma visão pode até ter, não tem a mesma expressão daquilo que está fazendo. São entendimentos e são expressões diferentes. Aqui o exemplo que eu dei da minha vida, a gente tem um outro exemplo, se a sua vocação é ensinar, ou seja, a maneira que você se expressa na dança da vida, seu propósito pode ser inspirar jovens a alcançar seu potencial pleno. Juntos, vocação e propósito guiados pela fé criam a expressão da vida rica e plena. Então, quando a gente está guiado por esse entendimento, tem um impacto na eternidade. Você vai passar pela vida das pessoas e você vai deixar uma marca. Quando você encontra pessoas ligadas ao seu propósito e vocação, elas são diferentes, querido. Elas te deixam uma marca. Elas te marcam com marcas da eternidade. Elas te tocam com a eternidade. Elas têm um diferencial. Elas têm algo que a maioria não tem, que é um brilho nos olhos, como eu falei, um senso de significado, de sentido. Elas acordam todos os dias sabendo, a minha vida tem um sentido. Eu não estou aqui por acaso. Existem pessoas que oram e eu sou a resposta de oração dessas pessoas com aquilo que eu carrego. Você sabia que quando você alinha a sua vocação, o seu propósito, e você entende os seus dons, e você deixa tudo isso alinhado, você se torna a resposta de oração para um monte de pessoas? Muitas pessoas hoje estão orando por aquilo que você carrega. Muitas pessoas hoje precisam daquilo que você tem. E quando você alinha isso certinho, você passa a ser a resposta de oração de uma geração. Então existem pessoas orando para se encontrar com você um dia. Se encontrar com você dentro da sua vocação, do seu propósito. Para que você possa tocar a vida delas com as coisas da eternidade. Para que você possa tirar ela de uma visão pequena e mostrar para ela a grandeza de Deus através daquilo que você tem. Quando você encontrar, querido, uma pessoa assim, você vai saber a diferença. Quando você encontra alguém que carrega algo que está alinhado ao seu propósito e à vocação, você sabe literalmente que aquela pessoa, ela carrega algo diferente. Sabe aquele momento que
os discípulos estão caminhando no caminho de Emaús e Jesus começa a conversar com eles e eles estão ali debatendo e tal, e eles não entendem que é Jesus que está ali, mas depois eles reconhecem, os olhos deles se abrem e eles falam uma coisa, que enquanto ele nos ensinava, o nosso coração queimava, nosso coração ardia. Quando a gente encontra alguém ligado a propósito e vocação, alinhado, certinho, tranquilo, quando você encontra, querido, e essa pessoa começa a ministrar aquilo que ela carrega na sua vida, você começa a sentir seu coração queimar. Começa a te levar para um lugar diferente. Começa a te mostrar a vida de uma forma diferente. Pessoas que carregam isso, elas conseguem te tocar com coisas da eternidade e elas conseguem tirar você dessa mentalidade humana, dessa coisa do problema, da dificuldade, só daquela coisa da vida, do dia a dia, e elas conseguem te levar a um nível que você consegue enxergar algumas coisas que você não via. Por isso que é tão importante você encontrar seu propósito, a sua vocação, e por isso que é uma estratégia tremenda do Satanás de impedir as pessoas de encontrar. Porque quando o inimigo consegue isso, ele consegue tirar muitas pessoas da posição, do lugar que Deus quer, e essas pessoas passam a não ser mais esse instrumento de Deus para tocar a vida das pessoas nesse nível. E aí a gente vê o prejuízo que isso é, a geração de pessoas perdidas. Perdidas, acreditando em coisas que não são verdadeiras, acreditando que a vontade de Deus, o propósito é uma coisa que eu preciso me sacrificar, fazer muito esforço para saber. Eu coloquei num card lá, numa parte do Stories. Você já parou para pensar, querido, que o maior interessado em que você viva sua vocação e seu propósito é o próprio Deus? Algumas pessoas pensam que Deus ele fica escondendo o propósito. Para você saber propósito e vocação, você tem que se sacrificar com jejum e oração, com muito rala, né? Tem que meio que ficar ali insistindo para Deus, porque aquilo ali está escondido, é um mistério. E aí você pensa, cara, para que que Deus ia fazer isso? O maior interessado que ele vive, que você viva é ele mesmo. Se ele que te deu os seus dons, que ele que te deu a sua vocação e que ele que está colocando em você esse propósito. E se ele está contando com você de alguma forma para que você seja a resposta de oração para outras pessoas, para que que Deus vai gastar o tempo dele escondendo as coisas e dificultando o processo? Vai perceber que boa parte da dificuldade que nós temos não é porque Deus não falou, ou é porque a gente não se sacrificou o suficiente para conhecer o propósito. É porque a gente está com dificuldade emocional de lidar com algumas coisas da nossa história e de acreditar naquilo que a gente já sabe. Uma das coisas que a gente mais vê hoje é pessoas que fazem coisas boas e não acreditam que é bom. Uma das coisas mais difíceis que, que a gente vê para algumas pessoas é acreditar em si mesmas. É acreditar que naquilo que elas mesmas carregam. Acreditar de fato que Deus capacitou ela com dons. Às vezes elas fazem coisas extraordinárias. Eu podia citar vários nomes aqui, meus irmãos, mas não vou expor ninguém. Mas elas fazem coisas extraordinárias e quando você fala, nossa, isso aqui é muito bom. Por que que você não investe nisso aqui? Por que que você não cresce com isso aqui? A pessoa tem uma dificuldade, ela fica sabotando a coisa na mente dela. Não, não é assim. Não, eu não tenho. Não, isso não é pra mim. Não, por quê? Porque muitas vezes na história dela foi bombardeada, foi desacreditada, foi jogada pra baixo, foi impedida de crer, não foi afirmada, não foi elogiada, foi só criticada. Você cresce num ambiente de muita crítica e pouca afirmação, você cresce uma pessoa que não acredita em si mesma. Então pega na sua história aí, dá uma olhada rápida aí. Você foi muito criticado e pouco afirmado e elogiado, você é uma pessoa que tem dificuldade de acreditar em você mesmo, por mais que você faça coisas tremendas. Por mais que você seja uma pessoa extraordinária no que você faz, lá dentro parece ter uma vozinha do cão falando dentro de você assim: você não é bom. O que você faz não é bom. O que você faz não é o suficiente. Ficou bom, mas não é essas coisas todas, não. Você mesmo fica se sabotando. Por isso que muitas pessoas estão hoje rastejando, patinando, suando a camisa para tentar viver propósito e vocação. E você vai ver, não é porque Deus está escondendo isso. Não é porque é difícil demais encontrar essa vontade de Deus. Não é porque as coisas estão difíceis ali espiritualmente e Deus está escondendo um negócio e você ainda não achou. Como eu falei, vira para o seu irmão e fala aí: Deus é o maior interessado em que você viva a sua vocação e o seu propósito.
E você tem Deus como seu maior aliado nesse propósito de viver sua vocação e propósito, então você tem tudo que você precisa para fazer isso, para entender claramente isso. E outra coisa, depois a gente vai estar falando sobre isso em outras lives. Não é uma coisa mística, não é uma coisa tão espiritual, tem muito a ver com as paixões que você tem. Tô falando de paixões, coisas que você gosta, não de coisas relacionadas a coisas erradas. Tem muito a ver com as causas que movem o seu coração. Tem muito a ver com aquilo que você ama fazer, aquilo que para você é fácil. A vocação, ela tá ligada com aquilo que pra gente é fácil. Então, uma pessoa que tem facilidade com música, provavelmente ela tem uma vocação para isso. Ela não tem que se aventurar em uma área que ela tem uma dificuldade extrema. Pode até ir, igual no meu caso, eu vou mexer com música porque eu sou teimoso, mas não é que eu tenho uma vocação musical. Como eu falei, a minha vocação é ensinar. Mas é aquela coisa, eu aprendo duas coisas a respeito da música. Se eu sentar com alguma pessoa que está com dificuldade, eu consigo ensinar aquilo que eu sei. Por causa disso. Então, o que que acontece, irmãos? A gente precisa entender essa questão. Não é tão difícil. Não está escondido. Não é uma coisa que é uma coisa sobrenatural em si, embora tenha a ver com isso. Está relacionado àquilo que você tem, aquilo que atrai o seu coração. E eu não estou falando de pecado, irmão, de coisa errada, não. Estou falando de coisas que você ama fazer, dentro de uma questão de significado e sentido para a sua vida. Aquilo que você tem facilidade, as áreas que atraem você. Para você ver uma coisa, Deus me chamou para essa área de restauração da alma, mas eu conheço pessoas que falam assim, cara, eu não tenho um pingo de saco para estudar sobre isso e para falar sobre isso e para saber nada sobre isso. Eu não tenho um pingo de paciência para lidar com pessoas contando problemas e falando de novo sobre a mesma coisa. Ou seja, não foram chamadas para fazer. E que bom que o cara tem essa convicção de que não tem um pingo de saco, porque se ele se aventurar para fazer isso, sendo uma área que ele não foi chamado, ele vai machucar as pessoas no meio do caminho. Ao invés de ajudar, ele vai mais ferir do que vai ajudar. E aí vai acabar gerando mais problema do que solução. Por isso que é tão perigoso quando pessoas que não são vocacionadas para alguma coisa estão se envolvendo em áreas que não foram chamadas para viver. Presta atenção num exemplo clássico. Quando você não é chamado, vocacionado para ser professor, e você entra por causa do salário, aquilo se torna um fardo tão grande. E a gente vê uma geração de professores, de pessoas novas que estão hoje com atestado por depressão porque não suportam a sala de aula. Elas não são vocacionadas para aquilo. Elas estão indo pelo dinheiro. Quando você pega um médico que não é vocacionado para medicina e ele vai por causa do dinheiro, da imposição familiar ou de qualquer outro motivo, você vai perceber que aquilo para ele é um fardo. Ele não trabalha com prazer. Ele não trabalha com alegria. Se você pega um profissional, um cara que é policial, mas ele não é vocacionado para ser aquilo, ele vai ter um problema sério com aquilo. Por isso que o mundo diz, o mercado diz, o sistema diz que você tem que trabalhar pelo dinheiro. Mas a Bíblia diz que você tem que trabalhar pela sua vocação. As pessoas pararam de acreditar nessa verdade, mas é uma verdade. A sua vocação gera para você renda. A sua vocação gera recursos. Quando você investe e fica bom naquilo que você sabe fazer. E para finalizar aqui, queridos, a gente dá dois exemplos bíblicos aqui. Um é Moisés. Não vou ler texto, só vou falar aqui mais ou menos um resumo da situação para a gente entender. Moisés foi chamado por Deus para liderar o povo de Israel para fora da escravidão no Egito, para que eles se tornassem aquela nação. Já era uma nação escrava ali, mas era para se consolidar aquilo. Sua vocação específica envolveu confrontar Faraó, guiar o povo pelo deserto e receber a lei do Monte Sinai. Então tudo estava ligado com aquilo que ele estava fazendo. Moisés foi escolhido por suas qualidades de liderança, capacidade e perseverança em fé e fé em Deus, mesmo que inicialmente hesitasse e duvidasse da sua capacidade. Então, o que é a vocação? Ele foi chamado para tirar o povo do Egito. E nisso ele trabalhou confrontando Faraó, guiando o povo pelo deserto, recebendo a lei.
E ele tinha algumas capacitações ali, algumas coisas que ele foi treinado para isso. Normalmente a gente vai ser chamado com uma vocação e a gente tem um período de treinamento. Deus vai te treinar, vai te capacitar. Jesus falou assim: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, eu vou treinar vocês para saber o que vocês têm que fazer, para vocês estarem qualificados para fazer o que tem que ser feito. E o propósito de Moisés envolvia um plano maior, querido. Quando você olha para a nação de Israel foi escolhida por um propósito. O propósito mais amplo de Moisés era libertar os israelitas da opressão e guiá-los para uma terra prometida. Para quê? Para ali estabelecer aquele povo como uma nação de Deus, que vai carregar as leis de Deus. Isso estava alinhado com o plano divino. Então, para que todas as coisas se cumprissem, está vendo como é que o propósito é uma coisa mais ampla, ligada ao propósito eterno de Deus? Para que todas as coisas se cumprissem, essa nação precisava existir e receber as leis e carregar isso, como um povo de Deus. Então, alinhado ao plano divino de revelar-se ao povo de Israel e através deles ao mundo. Depois que tudo estava certo, aconteceu tudo, vinha o Messias, estando num relacionamento de aliança que seria fundamental para a história da salvação. Então você vê, Moisés foi chamado com um propósito de preparar uma nação para preparar a vinda do Messias, para ser tudo aquilo que a gente conhece. Se você já leu a Bíblia, você sabe do que eu estou falando. E tem um outro aqui, que é um personagem que a gente vai pegar agora do Novo Testamento, que é Paulo. Paulo, na sua vocação, foi chamado por Jesus Cristo de maneira dramática, né, no momento caminho ali de Damasco, passando de perseguidor de cristãos a um apóstolo dos mais influentes. Sua vocação, ele foi chamado para quê? Para pregar o evangelho para os gentios. O que Paulo fazia, querido? Ele pregava o evangelho para os gentios. Ele plantava igrejas. Ele era uma pessoa que estava dedicada a isso. E escreveu grande parte do Novo Testamento. Paulo foi esse cara. Foi chamado para essas coisas. A vocação dele envolvia isso: pregar para os gentios, plantar igrejas. E, por chamado divino, ele escreveu boa parte do Novo Testamento. E qual era o propósito de Paulo? O propósito de Paulo ia além de suas viagens missionárias e escritos. Ele estava profundamente enraizado em expandir o reino de Deus. Qual era a visão de Paulo? O propósito maior. Qual era a visão de eternidade? Estava expandindo o reino de Deus, unindo judeus e gentios em uma única família sob Cristo. Você vê Gálatas, ele está falando muito sobre isso. Isso refletiu o propósito maior de Deus de redimir toda a humanidade e restaurar a criação através de Jesus Cristo. Então Paulo foi chamado para pregar para os gentios, plantar a igreja, escreveu parte do Novo Testamento. Mas qual era o propósito maior? Expandir o reino de Deus, transformar judeus e gentios em uma família só e ajudar a redimir a humanidade através de Jesus Cristo. Então esses exemplos mostram na prática que a vocação é como uma pessoa serve a Deus com seus talentos únicos, enquanto o propósito é a razão por trás dessa vocação. E aí, quando você entende isso, você é inserido de forma completa, plena, no plano divino mais amplo. E isso é algo maravilhoso para a nossa vida. E por aqui eu encerro, queridos. Para a gente não estender, para você mergulhar nesse entendimento. Amém? Tá aqui a irmã dizendo que agora eu entendi, ficou clara a explicação. O propósito aqui é esse, é trazer clareza sobre isso. Então, se alguém perguntar para você, sabe qual a diferença entre propósito e vocação? Sei. Propósito é o como a gente faz, quer dizer, vocação é o como a gente faz, propósito é o porquê. Fala, meu assessor. O assessor está falando aqui para quem quiser saber mais a respeito do que a gente faz, quiser algum tipo de orientação, ajuda, mentoria, entra no link da minha bio aí, que vai ter as informações aí para você. Inclusive das últimas lives. A gente está deixando tudo lá para você poder assistir depois. Amém, queridos? Muito obrigado por você ter ficado comigo aqui até agora. É uma honra ter essas pessoas aqui. E a minha oração é isso, é que seja proveitoso para a sua vida.
Seja, como a irmã disse aqui, a Sinara, e ficou bem clara a explicação, né? Então é esse o propósito, é trazer um entendimento mais claro a respeito disso. Nós vamos estar gravando nas próximas semanas lives. Eu acredito que a próxima live a gente vai entrar na quarta-feira, por alguns compromissos. E Deus abençoe a todos. Até a próxima live. Um abraço. Obrigado.